Podem sentar, irmãos. Vocês estão com calor? Está tudo ligado. Alguém me ajuda aqui com esse controle, irmãos. Eu acho que eu estou doente. Eu disse, eu estou doente, que eu estou suando. Vai não. Irmãos, vamos para o Salmo 8º. Nós vamos continuar nossos estudos sobre teologia política. Hoje nós vamos considerar questões importantes a respeito da escatologia bíblica, da cosmovisão, com respeito concernente à política. Há vários assuntos bíblicos que são importantes para pensarmos sobre política. Na semana que vem, nós vamos considerar, hoje há 15 dias, nós vamos considerar questões relacionadas à ética e à cosmovisão e à escatologia. Mas hoje nós vamos considerar apenas escatologia e cosmovisão, mas especificamente no livro do Gênesis. Mas nós não vamos para Gênesis agora, nós vamos para Salmos, certo? Salmo 8º será o nosso texto e eu vou explicar por que estudaremos Gênesis e estamos lendo Salmos. Salmo 8º, nós vamos ler todo este Salmo de Davi. O texto diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos, crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas estabeleceste, é o homem, dele te lembres. Filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos orar? Senhor, a ti bendizemos, suplicamos tua misericórdia, graça, iluminação, também vinda do Senhor, vinda do seu Espírito, para estudarmos a palavra de Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos desfrutar, nos alimentar de comida sólida e não apenas de leite, como os novos na fé necessitam. Pedimos que a nossa compreensão acerca da tua palavra, a respeito da tua revelação e de como o Senhor aplica esta revelação às nossas vidas, ao nosso tempo, às demandas do nosso tempo. E essas verdades saltem aos nossos olhos, penetrem nos nossos corações e nos dominem. Nós precisamos aprender do Senhor, precisamos crescer no conhecimento da tua palavra, para a glória do teu nome. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa caminhada hoje será ligada ao livro do Gênesis. Vou explicar algumas bases estruturais do nosso estudo na minha introdução. Vou explicar a relação de Salmos com Gênesis. Vou explicar
pouco sobre escatologia, vou refrescar isso na nossa memória. Nós tivemos uma série de estudos sobre escatologia e vou falar um pouco sobre a ligação dessa área da teologia com cosmovisão e por que tudo isso é importante para pensarmos sobre política à luz das Sagradas Escrituras. Primeiro, o livro dos Salmos, né? Quando nós observamos os livros de Moisés, que estão divididos em 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No livro de Gênesis nós temos o princípio de todas as coisas, mas também temos um livro que trata profundamente acerca da providência divina. Quando nós falamos de providência, nós estamos falando de soberania, nós estamos falando de domínio ou controle, certo? E, consequentemente, estamos falando de governo. Isso é a providência de Deus. Gênesis nos mostra um cenário inicialmente extremamente importante para compreendermos tudo o que vai acontecer depois da queda do homem. Então, basicamente, as Escrituras são construídas em cima de 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. De Gênesis 1 até Gênesis 3, nós temos os 3 primeiros pilares: a criação, a queda e já uma amostra da redenção em Gênesis 3:15, quando Deus diz: e a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A serpente é Satanás, a semente da mulher que o texto se refere é Cristo. Está falando da obra de Cristo, do triunfo de Cristo na cruz e na ressurreição. Mas o último pilar está em Apocalipse 21 e 22, quando se trata da consumação, da fase final da redenção. Sabendo disso, quando nós olhamos para Salmos, observamos que o livro é construído em cima de uma curiosa estrutura de 5 pilares, ou 5 livros, certo? Você está em Salmos, tá? Então, abra no Salmo 1. Veja uma coisa aqui. Quando você abre no livro dos Salmos, possivelmente aí vai ter o título do livro, Livro dos Salmos, e embaixo dele tem o quê, antes do texto começar? Livro 1, certo? Então, os Salmos estão divididos em 5 livros. E o livro 1 vai do capítulo 1, ou Salmo 1, até o Salmo de número 41. Este primeiro livro é uma correspondência ao livro do Gênesis, certo? O primeiro livro dos Salmos é uma correspondência ao livro do Gênesis. Então, o livro do Gênesis, por exemplo, demonstra claramente, nós vamos estudar isso, a realeza de Deus. Deus como rei, o monarca, como imperador. O Deus que cria e o Deus que governa. Ele também é o Deus que legisla. Como um rei, ele é um rei legislador. No Salmo 2, nós vamos observar aqui um salmo importantíssimo que trata a respeito de Cristo. Nós lemos mais cedo esse salmo. E Cristo é mostrado aqui também como rei. Veja o versículo de número 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Observe o verso 11 e 12. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Verso 12. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Esse inflamará a ira se refere ao grande juízo final, a grande volta de Jesus seguida do juízo final. Beijar o filho é honrar o filho, é honrar o governo do filho. Quando nós avançamos, eu não vou falar agora do Salmo 8, mas quando nós avançamos no livro 1 até o Salmo 19, Salmo 19, nós temos aqui um texto que trata sobre a criação. Os céus manifestam a glória de Deus,
O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Este é um salmo chamado Salmo da Criação. Existem vários salmos da criação espalhados no livro dos Salmos. A primeira parte do Salmo 19 trata da criação como aquela que honra a Deus por sua majestade. Observe aqui o verso 2. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então aqui há uma proclamação da criação acerca da majestade de Deus. Mas antes do Salmo 19, que é um salmo que fala a respeito da honra que a criação dá ao Criador, no Salmo 18, nós temos um salmo de vitória e domínio. Vocês se lembram como eu conceituei lá atrás o que é providência? Providência é soberania e é domínio, governo de Deus. Então veja que o salmista vai contrapondo sempre o governo de Deus e a sua criação que o enaltece. Então a criação está submissa a Deus, sujeita a Deus. Nós vamos avançar agora para um outro salmo. Vamos para o Salmo 24. Salmo 24. Este também é um salmo da criação, mas que vou pegar aqui apenas alguns versículos para ilustrar aonde eu quero chegar e desenvolver o argumento que eu estou falando para os irmãos. O verso 1 diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a. Fundou o quê? Fundou-a sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Você observa aqui que do verso 1 e do verso 2 nós temos duas coisas importantes. Nós temos uma lembrança, uma menção das narrativas da criação. No verso 2 nós temos uma menção ou uma alusão, podemos dizer assim, a Deus se manifestando de modo revelacional no monte. Isso acontece com Moisés, livro do Êxodo. Então o Salmo vai trabalhando Deus como Criador e a sua criação posta diante de nós, e Deus como aquele que se revela, que se mostra. Curiosamente, antes do Salmo 24, que trata da criação e de Deus como um Deus que se revela, nós temos o Salmo 23. Começa dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar pastos verdejantes. Observe que o trabalho do pastor é um trabalho de cuidado, e aqui propositalmente o salmista vai desenhando esse trabalho de um pastor de animais mesmo, fazendo uma analogia com o pastor de nossas almas. E o pastor de animais usava verdadeiramente a natureza, a criação, para cuidar das ovelhas. E a criação é mostrada também no Salmo 23, mas agora com uma finalidade de cuidado. Deus vai cuidando dos seus, das suas ovelhas. Então refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome, e etc. Então observe como o livro dos Salmos vai sendo costurado, vai sendo desenhado, inclusive na organização dos Salmos. Os Salmos foram organizados, possivelmente, pelo sacerdote Esdras. E essa organização não foi aleatória. A organização do livro dos Salmos é teológica. Ela tem um propósito teológico. Agora nós vamos para o Salmo 33. Salmo 33. Este também é um salmo da criação. Nós vamos observar aqui o seguinte. Veja o versículo de número 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram,
e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Observe que aqui do verso 6 ao verso 9, nós temos uma referência ao que acontece em Gênesis, a doutrina da criação. Mas agora observe do verso 10 em diante. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O que é que nós temos aqui agora? Nós temos uma relação da doutrina da criação com a doutrina da providência, o domínio, o governo. E quando nós estamos falando de governo divino, estamos falando de política. Certo, irmão? Do ponto de vista teológico. Não estamos ainda tratando do ponto de vista da nossa realidade política, nossa realidade aqui. Estamos tratando do ponto de vista das Escrituras. Mais à frente nos nossos estudos, nós vamos tratar da nossa realidade. Agora precisamos dessa base das Escrituras para lermos a nossa realidade, porque o perigo é que leiamos apenas a nossa realidade e não leiamos as Escrituras. Esse é o grande problema de muitos evangélicos quando pensam em política. E quando pensam apenas do ponto de vista de dois espectros políticos, basicamente. Então, se eu não sou esse, eu sou esse, obrigatoriamente. Então, se eu não sou esse, eu sou forçado a ser esse. Então, quando nós vamos olhando para as Escrituras, a Escritura vai nos dar uma margem muito maior de conhecimento para pensarmos em termos de... O texto continua aqui no verso 11. O conselho do Senhor dura para sempre, desígnios do seu coração. É que diz, irmãos, todas as gerações. Qual é o contexto anterior do verso 11? O Senhor frustra os desígnios das nações, certo? É o contexto imediato anterior. Então, o versículo 11, o conselho do Senhor dura para sempre, desígnio do seu coração por todas as gerações. Agora, veja o verso 12, o que é que diz? Feliz. Você entende como a doutrina da criação, da providência, está ligada à visualização de um contexto político que o povo de Deus deve ter. Se uma nação não tem Deus como seu Senhor, o pressuposto do versículo 12 ela é infeliz. Ela é infeliz. O que concluímos, logicamente, a partir do verso 12 é uma nação, um país que não professa fé no Deus bíblico, é uma nação infeliz. Isso é o que a Escritura vai nos dizendo. Agora, como é que os cristãos têm lido a nossa realidade? Não. Se uma nação não for socialista, se ela não for socialista, ela é infeliz. Ou se a nossa nação não tem um presidente de direita, ela é infeliz. Essa é a leitura. Mas a leitura bíblica é: Deus não é o Senhor de uma nação, ela é infeliz, independente de quem está no governo. Certo, irmão? É claro que, como cristãos, nós vamos ter, em termos práticos, mais aproximações com um espectro do que com o outro, porque nós vamos precisar realizarmos escolhas. Mas é preciso que esse fundamento teológico esteja na nossa mente. Por que é preciso? Ainda que a gente faça uma escolha que não seja perfeita. Você já se sentiu obrigado a votar numa pessoa que você não queria, só para um pior não ganhar? Já sentiu isso? Já viveu isso? Sempre. Sempre, né? Por que entender isso é importante? Eu estou dando meu voto a este, mas consciente de que ele não corresponde a toda a expectativa que eu tenho como cristão a respeito dos assuntos. Isso é importante para que o crente não transforme a política num redentor, ou os políticos em redentores. Então, se tal partido, tal candidato ganhar, vai melhorar demais. Só basta você observar as pesquisas eleitorais. Vai numa cidade pequena e você pergunta ao pessoal da situação: como é que você avalia a gestão atual? Excelente. Excelente. Eles mandaram para mim uma vídeo, estava chovendo no sertão de São Bento, da Paraíba. O camarada fazendo um vídeo dizendo: eu quero agradecer ao meu prefeito por essa chuva. Porque quando não era ele, era o outro, a oposição não chovia. Agora esse homem está
Está chovendo, obrigado, meu prefeito, pela chuva. Eu acho que aquilo era brincadeira, mas é por aí. É por aí, né? Não é esse o prisma que a Escritura nos dá. Então, voltando para o Salmo 8º, nós temos agora algo importante diante de nós, que é uma narrativa dos objetivos de Deus para o homem. Nós vimos lá no Salmo 33 o trânsito ali entre doutrina da criação, doutrina da providência e a monarquia de Deus, certo? Deus é o supremo monarca. No Salmo 19, nós vimos isso também, a criação enaltecendo a este monarca. No Salmo 18, que antecede o 19, este soberano monarca governando as nações. No Salmo 8º, nós temos uma descrição da obra de Deus na criação do homem e do homem vivendo na sua criação. Então o Salmo começa: ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Observe a palavra majestade. Então o Salmo está mostrando Deus como rei, o governante político. Não é apenas a glória e a riqueza que um rei tem, não é apenas uma linguagem comparativa. Assim como um rei tem glória porque ele tem uma coroa, ou ele tem vestes reais, ou ele tem um grande tesouro, assim também Deus é valoroso, podemos dizer assim. A ideia não é essa. A ideia é Deus como um ser majestoso, porque ele também é um ser e governa. Na verdade, ele é o único governante. Versículo de número 3, veja. Quando contemplo os teus céus, observe a referência a Gênesis, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, pouco menor do que Deus. Outra versão vai dizer menor do que criaturas celestes. E de glória e de honra o coroaste, ou seja, o homem ocupa uma posição importante na criação. Certo? Precisamos entender um ponto aqui. Como reformados, calvinistas, constantemente nós dizemos: nós somos miseráveis. Não é? Amém, irmãos? Vocês são também? Eu sou. Somos pecadores. Essa é uma verdade bíblica. Mas essa verdade bíblica não pode estar dissociada de outra verdade bíblica. O homem é criado à imagem e semelhança do Criador. Então, a nossa condição diante do Criador é uma condição de miséria. Mas o que o texto vai dizer aqui: honra e glória o Senhor coroou o homem criado, primeiramente em Adão. Mas há uma dignidade que ainda está posta no ser humano, mesmo após a queda. Tiago vai dizer que ainda carregamos a imagem e semelhança do Criador. Por isso que política é importante. Certo? Porque a dignidade na humanidade dada pelo Criador. Por isso que nós devemos sofrer quando nós estamos indo para casa e passamos na frente de um bairro pobre ou de um viaduto da cidade e vemos crianças pequenas, sem roupas, sujas, sem ter o que comer e doentes. Por isso nós devemos, como cristãos, nos incomodarmos com isso profundamente, porque o ser humano é criado à imagem e semelhança do Criador. Por isso que nós não devemos ter nojo quando alguém mal cheiroso ou maltrapilho entrar no nosso templo para ouvir a Escritura. Nós devemos suportar esse mau cheiro, acolher aquela pessoa e oferecer ajuda se nós pudermos. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando nós observamos qualquer ação, plano, partido político, diminui essa verdade bíblica a respeito do homem, o que é que nós fazemos? Rejeitamos. Quando nós observamos qualquer político, qualquer plano, qualquer partido que negligencia ou se coloca contra Deus, o que é que nós fazemos? Rejeitamos. Certo? É isso que a Escritura vai nos ensinando. Então, quando nós pensamos a partir disso, a partir da criação, nós vamos agora lá para Gênesis,
Vamos para o capítulo 6, Gênesis. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Nos domingos pela manhã nós vamos chegar em Gênesis e eu vou fazer a exposição desse capítulo. Então hoje eu vou apenas pincelar alguns pontos aqui a respeito de Noé, da importância da história de Noé para pensarmos em termos de cosmovisão e escatologia. Lembrando que cosmovisão é a forma que nós percebemos o mundo. E a forma que nós percebemos o mundo tem vários componentes. Componentes objetivos, componentes subjetivos. Eu aprendo certas coisas, então leio o mundo a partir do que eu aprendi. Certo? Eu vivo certas coisas, tenho certas experiências, então eu leio o mundo a partir dessas experiências. Isso pode ser contrário à Escritura. E vamos dizer que uma menina cresça vendo sua mãe sendo espancada pelo seu pai. Ela cresce vendo sua mãe apanhando. Está certo ou está errado? Está errado, amém, irmãos? Está errado. E é criminoso fazer isso. Mas essa menina tem seu imaginário de casamento moldado pelas cenas de violência. Certo? Então é comum que ela chegue a uma conclusão em uma altura da vida e dirá o seguinte: todo homem é um opressor. O meu pai batia na minha mãe. Essa experiência moldou a visão daquela menina que se tornou uma mulher. Como eu disse já em outro estudo, um dos fatores preponderantes numa ideologia é a redução da realidade. Você reduz a realidade a um fato ou algum ensino político. Então, como alguém pode concluir que todo homem é o opressor de uma mulher a partir de uma experiência na sua família? E você maximizar isso, fazer com que do particular se torne uma regra para o que é geral, universal. Se examinou todos os relacionamentos entre homens e mulheres no casamento para chegar a essa conclusão? Impossível fazer esse exame. E é isso que a Bíblia diz, que todo relacionamento entre um homem e uma mulher é um relacionamento opressivo. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. A Bíblia menciona um casal chamado Priscila e Áquila. E era um casal abençoado. Um casal muito usado por Deus no Novo Testamento. E que foi uma bênção. A Bíblia vai citar outros casais na Escritura e que não havia esse tipo de relação. O próprio casamento de Esté, a rainha, era uma boa relação, embora o marido não fosse flor que se cheirasse, mas era uma boa relação, pelo menos naquele casamento. E vários outros exemplos na Escritura, mas aquela experiência mudou a visão de mundo daquela mulher. Da mesma forma, acontece com um rapaz. Imagine que ele cresça vendo que todas as vezes que seu pai viajava para trabalhar, sua mãe o traía na própria casa. Ele cresceu vendo isso. Então ele chega a uma conclusão: toda mulher trai. Não quero casar. Se a mulher que foi o maior exemplo de amor na minha vida traía meu pai, tem um amor maior do que o dela. Outra mulher não vai me amar o tanto quanto, vai fazer comigo o que minha mãe fazia com meu pai. Então aquela experiência moldou. Com outras pessoas não é assim, mas a visão dessas pessoas é moldada pela faculdade, a visão dessas pessoas é moldada pela política, a visão dessas pessoas é moldada pela necessidade. Então, se ela tem determinada necessidade, ela é aquilo. Observe os nossos governantes. É muito simples a análise, irmãos, muito simples e fácil. Você tem um presidente conservador, muitos conservadores vão aparecer nas câmaras e no Senado. Estamos com o presidente.
Aí o presidente conservador cai, não se reelege. Aí entra outro presidente que não é conservador. Aí aquela banda vai toda para o outro presidente. Estamos com você, presidente. Conveniência política. Alianças políticas. Muitas pessoas que observam isso ingenuamente, eu acho que os políticos querem fazer o bem. O crente e apenas cegamente em Cristo. Não é nem cegamente. É confiantemente, porque ele sabe que ali está a verdade. Um político nesse estado que estamos vivendo, não, por menor que seja, por melhor que seja. Pode ser um irmão. Nós devemos orar por ele e exortá-lo. Não se corrompa. Honre a Cristo. Não mergulhe no sistema. Porque o sistema é um esgoto. Então, quando nós lemos agora capítulo 9, melhor, capítulo 6, né? Eu não li ainda. Vamos ler o 6, depois vamos para o 9. O 6, versículo 1 diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. E o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Esse era o retrato da vida social. Alguns estudiosos vão dizer aqui que os filhos de Deus são anjos. E há uma referência a isso em Jó, que é um livro do mesmo período, né? Jó viveu no período de Abraão, aproximadamente. Então a ideia de muitos teólogos é que os filhos de Deus aqui são anjos que casaram-se com mulheres e desse casamento surgiram gigantes. Essa não é minha leitura acerca do texto. Parece que os filhos de Deus aqui estão ligados a Sete. Ligados a Sete, pelo contexto. E não a anjos. Sim, nesse caso. Anjos não se casam nem se dão em casamento. Isso inclui anjos caídos. Então aqui nós temos o contexto social da queda dos homens, sua mente, sua forma de viver. No capítulo 11, antes de ir para o 9, vou voltar para o 9, mas no capítulo 11, Gênesis, nós lemos o seguinte a partir do versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram pedra, betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um,
e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Se no capítulo 6 nós já temos uma mentalidade rebelde contra Deus, no capítulo 11 nós temos uma tentativa de estabelecimento de uma cultura anti-Deus, ao Deus que havia se revelado, ao Deus que já havia se revelado a Noé, ao Deus que já havia se revelado a Adão. Abraão ainda não está em cena aqui, vai entrar daqui a pouco. Então, a torre aqui não tem uma ideia de torre como a nossa torre de igreja, não é essa a ideia. É o que nós chamamos de zigurate. Você pode colocar no Google zigurate, você vai perceber. É como se fosse uma pirâmide, mas ela não tem a ponta de uma pirâmide. E é cercada de escadas. Então, a ideia dessa torre era a ideia do mundo antigo, que já existia. E os deuses desciam pelas escadas para visitar os homens. Então, a ideia de só erguer uma torre era uma ideia de uma religião contra o Deus revelado, para enaltecimento da própria cultura, daquele próprio grupo que iria se colocar superior a Deus. Então, o nome exaltado não seria mais de Deus, mas veja o que eles disseram: o nosso nome seja célebre. O nosso nome seja célebre. Agora, aqui é uma tentativa cultural e política de exaltar o homem e destronar Deus. Então, o que é que Deus faz? Frustra os planos. Frustra os planos. Confunde as línguas. Aí aqui nós vamos ter a separação das línguas. E o nome que Deus vai dar a isso é Babel. É daqui, desta região, que surge a nação Babilônia. Por isso que o nome Babilônia vai se tornar um sinônimo de uma cultura contra Deus. Certo? Fica isso aqui em mente, vá comigo para Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 17. Veja o versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Veja, da grande meretriz. Se acha sentada sobre muitas águas. A ideia de muitas águas no Apocalipse é a ideia de nações, povos. Certo? Então a meretriz estava numa posição de senhora sobre os povos. Verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra. Entende agora a linguagem das águas? Os reis da terra, que são senhores destas nações. Ela se prostituiu com os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e uma mulher montada numa besta, escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro. Veja que essas cores são cores reais, tá? Adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas,
tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. O que é que tem aí, irmãos? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com seu sangue, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Viste o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo. Caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido em que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada, são também 7 reis, os quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. A ideia de 1 hora aqui é por um tempo breve, não 1 hora literal. Verso 13. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta poder e autoridade que possuem. Observe o versículo. Esses reis que estão ligados à besta têm um só pensamento. Há uma uniformidade de pensamento desses reis, desses povos, dessas nações. Há uma unificação de pensamento político por parte desses reis. Verso 14. Pelejarão eles, os reis, contra o cordeiro. E o que é que diz agora? E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Desde quando eu venho dizendo nos nossos estudos que não tem lógica você divorciar a fé cristã de política. Quando nós precisamos nos afastar de política é quando essa política é partidária e não glorifica a Deus. Mas o cristianismo é totalmente político, porque ele reivindica o reino de Deus. Aqui no Apocalipse nós temos o estágio final do triunfo do Cordeiro. Mas agora, voltando para Gênesis, capítulo 9, Gênesis, é o fim da narrativa Noé. Versículo 1. Vamos observar algumas coisas interessantes aqui. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa frase é nova para você? Lê Gênesis. Deus disse isso a quem? Adão. Entenda só. No livro do Gênesis, nós temos algo como se fosse uma amostra em miniatura do que será o reino de Deus estabelecido completamente. Uma amostra em miniatura e não perfeita. É como se fosse uma maquete. Assim como Deus julgará o mundo e aniquilará os ímpios e todos os seus inimigos e Cristo triunfará no reino eterno, Deus enviou um dilúvio, salvando 8 pessoas e aqueles animais dentro da arca. Depois que as águas baixaram, o juízo de Deus foi cessando sobre o mundo. Deus vai fazer com que Noé e sua família saiam da arca e dá a eles os mesmos mandamentos que deu a Adão e Eva.
Aqui nós temos especificamente um mandato social. Sejam fecundos, povoem a terra. Aqui, em termos de microcosmo, podemos dizer assim, é Deus dizendo, é um recomeço. É um novo Gênesis. Um novo Gênese. Né? É uma nova origem. Tudo vai começar de novo. Mas a questão aqui é, o pecado ainda estava no mundo. O pecado estava na família de Noé. Nós vamos ver isso. Depois nas tragédias que vão acontecendo, né? Em relação a seus filhos. Mas o que nos importa aqui é que Deus vai mostrando em Gênesis, o seu reino vai sendo estabelecido. Mesmo no mundo, num estado não perfeito de restauração, Deus reivindica a obediência. Esse é o ponto, irmão. E obediência das nações, não apenas da igreja. Das nações. Salmo 2, beijai o filho, para que ele não se irrite. Por isso, em termos políticos, os cristãos devem alertar o mundo sobre a sua desobediência a Deus. Os cristãos devem alertar o mundo que eles estão indo num caminho contrário, num caminho de juízo. Por isso, os cristãos devem afirmar os valores que a Escritura afirma. Então, se a Escritura afirma a liberdade religiosa, nós afirmamos. Se a Escritura afirma a liberdade de locomoção, de ir e vir, nós afirmamos. Se a Escritura afirma a importância do povo de Deus, da igreja, da família, nós afirmamos. Nós afirmamos. Se a Escritura afirma que nós devemos cuidar do pobre, nós afirmamos. Se a Escritura afirma que se alguém tem posses materiais conquistadas com seu trabalho, aquilo deve ser protegido, não deve ser violado, não furtarás, não cobiçarás, nós afirmamos também. Então, o ponto de vista cristão acerca da política é bíblico. O que me preocupa, de fato, no exercício político do nosso tempo, quando muitos cristãos se envolvem, é que eles não abraçam o que a Bíblia abraça, eles abraçam sempre um candidato. Abraçam um partido. E aquilo vira uma religião. Me lembro na minha adolescência que tinha um irmão na igreja e na época de eleição ele ia com um adesivo do PT na Bíblia dele, assim, colado. E andava assim. Naquela época não tínhamos, nem as igrejas discutiam basicamente sobre essa questão. Pelo menos no contexto que eu estava. Então eu vi pastores colocando uma bandeira na mala do seu carro, com a estrela do PT, indo para o Marco Zero, em Recife. Eu vi pastores congregacionais escrevendo artigos para revistas Brasil, dizendo 10 razões por que você deve votar no PT. Eu vi isso acontecer. Do outro lado também vi o compromisso de muitos pastores com Bolsonaro. Compromisso. Não era uma escolha, era um compromisso. Então essa cegueira, ela é extremamente prejudicial à igreja. Extremamente prejudicial. Ela edifica em que a igreja? Vou falar uma experiência para vocês de alguns anos, alguns poucos anos. Eu usava uma camisa clerical vermelha em culto de ceia. Isso historicamente é usado pelos ministros. O vermelho remete ao sangue de Cristo. Eu deixei de usar. Eu cheguei na igreja com aquela camisa, quando terminou o culto, aí um grupo me cercou. Disse assim, o senhor devia vestir essa camisa todo domingo. Só devia vir de vermelho para a igreja. Se vocês gostam tanto assim dessa camisa? Pastor, essa camisa é sensacional. Um adesivo aqui para o senhor colocar no seu carro. Aí na outra semana eu fui com azul. Aí veio outro grupo. Agora sim, meu pastor. Camisa azul.
Negócio de vermelho, pastor? Ele é cor. Poxa, não. O senhor fica mais elegante com azul. Mas o seu azul, um azul royal? Eu disse, eu vou. Agora, esse grupo do vermelho me chateou tanto que eu disse, eu nunca mais uso uma camisa vermelha. E não uso mesmo, não. Mas não. Porque era terrível. Eu via crentes no dia santo do Senhor chegar na igreja adesivados, roupas da cor do seu partido, quando iam, porque muitos estavam nas carreatas, fazendo selfie. Dia do Senhor, no dia que o Senhor separou para o seu povo adorar. Porque eles estavam lutando pelo bem da cidade, pelo bem do Brasil, pela pátria. Será que é esse mesmo caminho que Deus dignado do seu povo? Eu acho que não, irmãos. Quando Deus diz a Noé aqui, verso 1, mais abaixo nós vamos ler também, veja aqui, versículo de número 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Diz também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Observe, verso 11, estabeleço a minha aliança convosco, não apenas com a família de Noé, mas com os animais. Da mesma forma que Deus disse a Adão, governe sobre os animais. Esse era o mandato cultural. E Deus estava dando a Noé de novo. É como se Noé fosse um novo Adão. Era um recomeço. Então, quando nós chegamos no capítulo 11, que nós lemos a desgraça do pecado de novo. A desgraça do pecado. Então, no capítulo 12, nós temos as promessas de Deus a Abraão. Veja o versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Observe que trocadilho interessante. Os da Torre de Babel queriam elevar o seu nome. E Deus diz a Adão: eu engrandecerei o seu nome. E por que Deus diz isso a Adão? Abraão. Por que Deus diz isso a Abraão? Porque Deus tinha em vistas aquele que viria de Abraão, que era aquela semente que Deus tinha prometido a Eva. O texto continua, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ele estava aqui na terra que Deus havia prometido, mas não ficaria nessa terra, como diz o versículo 10, por desobediência ao Senhor. O Senhor prometeu abençoá-lo com família, abençoá-lo com terra, para estabelecer uma nação. O que é isso, senão uma linguagem política? O que importa o povo de Deus saber, em última instância, acerca de política? Por que eu estou fazendo uma conexão com escatologia? Porque o reino que mais nos interessa é o de Deus, irmão. O governo que mais nos interessa é o de Deus. Os homens são passageiros. E a Escritura diz que estes reinos terrenos serão vencidos, serão ultrapassados pelo reinado de Cristo. Então, quando o cristão olha para os reinos terrenos, governos terrenos, eles devem se lembrar de observar se esses reinos têm glorificado a Deus ou não. Ciro era um ímpio. Fez muito bem ao povo de Deus.
Então, o povo de Deus deveria observar isso também. Deus pode usar um ímpio e pode usar um religioso para um bom governo. Mas é interessante observarmos aqueles que mais se aproximam do que nós cremos. E se eles estiverem mentindo, nós não saberemos? A não ser que já seja um mentiroso de carreira, né? Um mentiroso de carreira aí. Mas nós devemos ter um voto consciente com base naquilo que nós cremos. Então, se alguém diz terminantemente que vai prejudicar o povo de Deus, ou prejudicar outras pessoas por suas ideias, como é que nós vamos nos comprometer com uma coisa dessa? Como é que nós vamos nos comprometer com isso? Se alguém diz assim, toda mulher tem poder sobre o seu próprio corpo, e isso é uma afirmação favorável à prática do aborto. Somente aquela mulher que foi abortada não tem direito sobre o seu próprio corpo. Como isso é coerente com a fé cristã? Como isso é coerente? Como é coerente para um cristão entrar numa luta de classes? Se a Escritura vai nos dizer que a parede de separação foi derribada. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós podemos analisar, por exemplo, uma afirmação que diz assim: devemos lutar pela igualdade das pessoas? Isso é um fato interessante, em alguns termos, mas não em todos os termos. Porque se você for para determinados países, um médico vai ganhar pouco mais do que um gari. Alguém pode dizer, em termos sociais, isso é justo. Não é justo, irmão. Não é justo. Como é justo? Se você tem um gari, por exemplo, que pega de 6 da manhã e larga de 2 da tarde, você tem um médico que nem sabe quando folga direito. Porque uma mulher vai ter menino, porque vem aqui agora e se desgasta vários anos estudando muito para compreender o corpo humano, para fazer um bom trabalho, com aquele que não quis estudar, não se preparou, viveu à custa dos pais, e agora vai ganhar a mesma coisa do que alguém que se preparou muito mais. Isso é justo? Não é justo. Quando alguém afirma assim, toda a riqueza é porque alguém oprimiu um outro pobre, então ele é rico por causa da opressão do outro pobre, então toda a riqueza é errada. Isso é tão curioso, porque o mesmo político que afirma isso gasta milhões numa diária num hotel internacional. Milhões. Gasta milhares de reais às custas do povo. Não, vamos ajudar o pobre. Vamos cuidar do pobre. Vamos dar uma assistência ao pobre. Vamos dar R$ 70 ao pobre. E somente a gravata daquele político, às vezes é um ano daqueles R$ 70 que o pobre recebe. Você acha que isso é justo? E os cristãos estão observando isso. E o que é que eles dizem sobre essas incoerências? É incoerente, irmãos. Se nós estamos afirmando que existe uma necessidade de igualdade, deve ser uma necessidade de igualdade de oportunidades. De oportunidades. Então vamos dar oportunidades para todas as pessoas, para que elas desenvolvam, inclusive em termos sociais, ascendam socialmente. As portas devem estar abertas para qualquer pessoa para que isso aconteça. Agora, como alguém que não quer que isso aconteça na própria vida, será tratado do mesmo jeito que o outro que se esforçou. Paulo disse, aquele que não quiser trabalhar, não coma. Não coma, isso é bíblico. Então, como essas coisas serão equiparadas? Tá certo, né? Karl Marx foi o grande pregador disso. Foi às custas da esposa. Belezinha ele. Tão bonzinho.
Auxílio. Ontem eu conversava com um empresário daqui do Agreste. Ele me disse, pastor, o grande problema é o trabalhador. Tem não. Tem. Então, se eu posso ter o benefício, eu vou ter o benefício. O Estado é o meu protetor. Ele é o meu provedor. E vai me dar, vai me fornecer tudo que eu preciso. Ele vai me dar comida, ele vai me dar educação, ele vai me dar saúde, ele vai me dar tudo que eu preciso. Então eu não preciso me preocupar. Esse é um sistema que está sendo posto. E como crentes, nós observamos isso e fazemos o quê? Alguns desafios, irmãos. O primeiro deles é, não adianta a gente só ficar demonizando a política. Está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Está errado, está errado, está errado. E a gente está fazendo o quê? Porque em termos práticos, a política ela não vai começar no exercício. Ela está acontecendo anteriormente nas escolas, nas universidades. Ela está acontecendo dentro das igrejas, grupos religiosos. Então, se nós não tivermos esclarecimento e posição a respeito disso, para onde nós vamos? Que consciência nós vamos ter e o que nós vamos ensinar aos mais novos, aos que estão chegando na igreja, inclusive? Como é que uma igreja, por exemplo, pode ouvir um pastor defender o aborto? Como uma igreja pode suportar isso? E tratar isso como algo, não é a posição dele. É um homem de Deus. Como é que nós podemos? Como é que nós podemos nos comprometer com isso? Vai chegar um tempo que a coisa vai ficar pior. Ou as igrejas são verdadeiras guardiões do evangelho, ou elas serão invadidas e destruídas pelas ideologias. A porta de entrada para a membresia de uma igreja deve ser estreita. Estreita. Porque nós devemos pregar o evangelho, mas em termos de quem congrega naquele corpo, deve afirmar a fé bíblica. A fé bíblica. Você tem consciência do que a fé bíblica tem. Você guarda isso, guarda. Você crê nisso, creio. Porque nós temos visto muitos crentes, não vou chamar de crente, defendendo coisas que são absurdas, irmão. São absurdas. Estão querendo usar o evangelho para isso. Usar a escritura para isso. Vá comigo em Gênesis 18, por favor. Verso 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Percebe aqui como é importante a família para o desenvolvimento social, inclusive. O que Deus está cobrando de Abraão é isso. Verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio?
Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? Não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 50, 5 para 50 justos, destruirás, por isso, toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor aos 40. Insistiu: não se ire o Senhor. Falarei ainda: se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que eu me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Resultado disso: Deus destruiu Sodoma. Não tinha 10. Não tinha 10. Vê como Deus foi misericordioso em ouvir Abraão. Você vai se irritando com Abraão, né? Mas, rapaz, camarada persistente. Vai sendo menino pedindo confeito. Só um. Deus destruiu Sodoma. Deus destruiu a cultura de Noé. Deus destruiu os grandes impérios antigos. Porque foram culturas, cidades, povos, governos que se levantaram contra Deus. Precisa ser estudado pela igreja, irmão. A igreja não pode abraçar culturas, governos e políticas que são contra Deus, que desonram a Deus. Não tem como somar. Como é que a gente vai equacionar isso aqui? Só tem um jeito: negar a Escritura. Só se você negar a Escritura, aí você consegue equacionar. Você afirma a Escritura, se você afirma, você nega essas coisas. Que o Senhor nos livre da doença política, viu, irmãos? O Senhor nos livre. É. Uma vez uma gente me perguntou: pastor, se houver uma determinação judicial os pastores realizarem casamentos homoafetivos, o que é que você faria? Eu disse: não, você devia perguntar o que é que eu não faria. Eu não faria. Primeiro, tinha que mudar muita coisa na própria Constituição brasileira para que um negócio desse acontecesse. Tudo bem. Mas em segundo lugar, faria. Você iria preso? Iria. Pastor, não acha muito radical, não? Não, não acho radical. Não é radical. Talvez seja radical se isso se tornar um ponto dentro de muitos outros, né, em termos de perseguição. Mas a igreja entende que, por outro lado, a igreja entende que servir a Deus é radical. Jesus vai dizer: se teu olho pecar, você arranca o olho, né? Se tua mão pecar, você corta a mão. A metáfora ali é: você tem que ser radical em cortar as coisas pela raiz. Ou você serve a Deus ou você não serve. Um tem que perceber isso, né? Josué vai dizer isso, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês sabem isso. Se vocês não querem, tá. Fato. Parte.
Orar? Luiz, ora conosco. Deus abençoe, irmão.